Outro que se movimenta na extrema-direita é o Nelson Piquet, né? Infelizmente, eu gostava dele como piloto, né? Antigamente você tinha aí as torcidas do Piquet, do Senna. Eu sou da época do Emerson Fittipaldi ainda, hein? Tinha um carrinho do Emerson Fittipaldi, primeiro grande piloto brasileiro a ganhar a Fórmula 1. Bom, eu não sei o que acontece, né? Fórmula 1, no caso do Brasil, atrai os caras meio estranhos. O Emerson, pô, depois se mostrou um sujeito complicado, não paga as contas, mas aí, às vezes, é dificuldade, né? Não podemos julgar. Emerson Fittipaldi. Agora, o Senna era um grande piloto, eu não estou falando da categoria profissional, da categoria como esportista. O Senna é excepcional piloto, evidentemente. Era malufista, né? Eu mesmo cobri eleição do Maluf e o Senna estava o tempo todo na casa do Maluf. E o Nelson Piquet, que era tido como um rebelde, que não se rendia à Globo e não fazia o jogo da mídia, era tido como um mal-humorado, até um bad boy assim da Fórmula 1, se mostrou um racista, né, gente? O que foi isso que ele fez? Ele deu uma entrevista no ano passado, mas vazou só agora, ou então acho que a gente só prestou atenção agora, porque a entrevista foi ao ar. Talvez as pessoas não tenham prestado atenção. Em que ele se refere 3 vezes ao Lewis Hamilton, grande campeão inglês, e um sujeito que se mobiliza pelas causas políticas, sociais, antirracista, o Hamilton, o único campeão afrodescendente britânico. Ele se referiu, o Piquet se referiu ao Hamilton 3 vezes com um termo pejorativo que, na maneira como ele utilizou, é racista. É racista, 3 vezes. Bom, a Fórmula 1 oficialmente se manifestou dizendo que não aceita racismo, não citou o Piquet, mas publicou um documento dizendo que não aceita racismo, etc. E o Lewis Hamilton respondeu, inclusive respondeu em português. Ele que, quando veio ao Brasil, sempre foi muito simpático, a torcida gosta muito dele, se comunica muito bem, né? E sabe o que ele falou? Deu um tapa com luva de pelica, né? Em vez de ficar debatendo, xingando. Falou, olha, precisa mudar a mentalidade, né, querido? Precisa, né, o Piquet? Mudar a mentalidade. É que o Hamilton não sabe que aqui no Brasil tem uma elite branca escravocrata. Então, não é a mentalidade, Hamilton. É difícil convencer, viu, essa turma aí, viu? Não se trata de convencimento, de educação. De qualquer maneira, se você quiser mais detalhes, o Hamilton humilha o Piquet com elegância. O Piquet o agrediu de maneira deselegante e racista. E aí um dos internautas colocou assim no Twitter, em inglês, né? Imagine o que aconteceria se o Hamilton tuitasse assim, mas que porcaria é o Nelson Piquet? Who the fuck is Nelson Piquet? Imagine. Aí o Hamilton respondeu, colocou assim, imagine se eu fizesse isso, mas não vou fazer. Ele ainda foi com elegância e falou assim, vamos focar em mudar a mentalidade. Aí o pessoal ficou lembrando que o Piquet foi 3 vezes campeão apenas, o Hamilton 7 vezes. Eu acho isso bobagem. Podia ser o contrário. Podia ser o Piquet 7 vezes campeão e o Hamilton 3. Ainda assim, ninguém tem direito de se portar dessa maneira, né? Mas mostra a mentalidade da elite brasileira. O Hamilton é maravilhoso, diz a Adriana Copil. A Andréa Trace, quem é Nelson Piquet na fila do pão? Não, o Piquet é um tricampeão mundial. Não foi pouco que ele fez como piloto, né? Vindo de um país que não, né, enfim, como o Brasil e tal. É verdade que ele vinha já na trilha, né, do Fittipaldi, do Emerson, mas foi um grande piloto dentro das pistas, né? É terrível. Piquet, que fez campanha aberta para o Bolsonaro, chegou a dirigir o carro do Bolsonaro, não foi isso? Foi na posse, né? Acho que na posse ele foi de piloto lá, do Jair Bolsonaro. Quem é Piquet? Não é assim também, gente. Acho que a gente não deve entrar, eu pelo menos acho, né? Que não é por aí. Porque senão é assim, porque o Hamilton ganhou 7 vezes, aí o Piquet não pode falar dele. Não pode falar assim. Se o Hamilton não tivesse ganho nenhuma corrida, ainda assim o Piquet não poderia se referir a ele dessa forma. Mas está acostumado, né, a falar assim no Brasil e não acontecer nada. Talvez se fizer isso na Inglaterra, ele toma um belíssimo de um processo e vai ter que vender as coleções de troféus dele para pagar. Ou os iates. Os iates, o Piquet que era dono de vários iates aí pelo mundo. A J. Júnior, Piquet era um trambiqueiro. Piquet era um trambiqueiro. Né? Vanessita, Piquet tinha uma língua venenosa. Rinalda Tenório, Piquet é o motorista do Bozo. Ele foi motorista, sim, foi na posse. Chofer de genocida. Uber do Bozo. É isso, assim, é triste, né, para quem gostava, tal, para quem gostava de ver as corridas.
observar o Piquet nessa condição.